Bem-vindos e bem-vindas à segunda videoaula do nosso kit Mesa Posta Glamour 2. Hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo trilho de mesa. E se você ainda não viu a aula do suplá, dá uma maratonada aqui no canal, porque já está no ar para você aprender a fazer esse lindíssimo suplá. Olha que kit maravilhoso, com esse fio dourado, com esse detalhe dourado maravilhoso. Gente, ficou lindo demais, ficou super econômico esse kit, tá? É super fácil, rápido de fazer, gostoso de fazer, eu tenho certeza que você vai amar. Então, maratona aí, que já está no ar a videoaula do suplá e hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo trilho de mesa. Pega a sua linha, pega a sua agulha e vem comigo crochetar! Bem-vindos ao Josi Santana Ateliê! Crochê e artesanato com dedicação, pra sua casa e pra você, pura inspiração. Se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário legal que a Josi vai amar. Josi vai te responder, com certeza! Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas, né, do kit Mesa Posta Glamour 2, que é o nosso kit com trilho de mesa e o suplá pizza com detalhe dourado, né, eles têm detalhes dourados. O vídeo do suplá já está no ar, já está aí no nosso canal do YouTube, para você que ainda não viu, dá uma pesquisada aí, tá bom? E hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer o passo a passo aqui do nosso trilho de mesa. Então, ó, vou estar utilizando o mesmo fio que eu utilizei para fazer o suplá na aula anterior, que é o fio 6, tá? Barbante número 6 da Crochética na cor vermelho, esse daqui. E vou estar utilizando também para fazer os detalhes o fio dourado, que é esse aqui, tá bom? Que é o linha Fial Ouro. Ele tem a Tex 848, tá bom? Vem com 700 gramas, 819 metros. Eu sou completamente apaixonada por esse fio. Estou amando fazer as minhas peças com ele. Além disso, eu vou estar utilizando, olha, uma etiqueta, tá bom? Acrílica espelhada. É opcional, mas é sempre bom a gente colocar uma etiquetinha com o nosso nome, né? Uma agulha com uma linha da mesma cor, bem aproximada aí do nosso fio que a gente vai usar, ou dourado, né, num tom de dourado para combinar com a etiquetinha, tá bom? Qualquer uma das duas que você usar vai ficar bom. Vou utilizar a minha agulha Tulip 3,5 milímetro e uma tesoura. E é isso, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bem, meus amores, uma informação importante é que, dependendo da sua tensão de ponto, tá? O fio que você vai utilizar e etc., o seu trilho de mesa pode ficar um pouco mais comprido, um pouco mais largo, um pouco menor, enfim. A minha pretensão é que ele fique com um tamanho de 1 metro, tá? Geralmente passa um bocadinho ali, não fica 1 metro cerradinho não, tá? Fica 1,5 m, 1,7 m, mas como a gente sabe, né, que depois que a gente lava a nossa peça, ela tende a dar uma encolhida, uma pequena encolhida, então é bom que passe um pouquinho, né, para depois ela vir a ficar num tamanho ideal, né, e não tão menor do que 1 metro. Então a minha fica ali por volta de 1,5, 1,7, né, 105, 107 centímetros, e para isso eu preciso fazer para o meu centro da peça uma quantidade de elos. Eu não começo com correntinha, a gente vai começar essa peça com elos. E eu preciso de 70 centímetros ali de elos, tá bom? Então eu vou começar aqui. No meu caso, eu já fiz uma peça dessa e tô trazendo aqui a videoaula para vocês em outra cor. Eu já fiz a branca que vocês viram na introdução. Então aquela branca, ela ficou com 40 elos, tá bom? Os elos são o seguinte, ó. Você vai dar uma laçada inicial no seu fio e vai subir aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laça o seu fio, vem aqui na primeira correntinha que você fez e vai fazer um ponto alto. Olha só, ficamos aqui com um elo, tá? O primeiro elo. Nós vamos fazer 40 elos iguais a esses aqui, tá certo? Então, ou, no caso, se a sua tensão de ponto for maior ou menor, você vai medindo, tá? Você tem que ter 70 centímetros de elo. E é interessante que você tenha os elos em números pares. No caso, eu vou fazer 40, que é um número par, tá bom?
Se você precisar fazer menos elos, faça 38. Se você precisar fazer mais elos, faça 42. Vá ou diminuindo de 2 em 2 ou aumentando de 2 em 2, beleza? Então, continuando aqui, a gente faz 3 correntinhas, 1, 2, 3, laça o fio, pega, ó, essas 2 laçadinhas de ponto aqui e faz um ponto alto, ó, puxa o fio para cá e faz um ponto alto, tá vendo? Já ficamos aqui com 2 elos. 3 correntinhas, laço meu fio, pego essas 2 correntinhas aqui do ponto e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio dentro dessas 2 argolinhas, eu puxo aqui o fio e faço um ponto alto. E assim eu vou fazer 40 vezes ou até que se tenha aí 70 centímetros de elo. O meu vai dar 40, né? Como eu já falei para vocês, dá 40 elos o meu. Porém, se você tiver a necessidade de fazer menos, para o seu ficar ou menor, né? Se você quiser fazer um trilhozinho menor, vá diminuindo de 2 em 2, ou se você quiser fazer maior, vá aumentando de 2 em 2. O importante é que a gente tenha esses elos em quantidades pares, tá bom? Números pares de elos. Eu vou continuar fazendo os meus aqui até fazer 40 elos, né? Que é a minha quantidade que eu necessito aqui. Faça o seu aí, vá medindo se tem 70 centímetros, caso você queira que fique ali entre 1 metro, 1,7 metro, né? Como eu já falei. E vamos continuar aqui fazendo. Eu volto com vocês quando eu tiver com os meus prontos. Chegando ao final aqui dos meus 70 centímetros de elos, o que é que eu vou fazer? Eu vou, ó, tô aqui, terminei o meu último elo, tá? Eu vou, ó, girar levemente assim pra mim, ó, deitado, né? Esse ponto alto que a gente acabou de fazer, eu deito ele aqui, coloco a minha agulha aqui dentro do elo, faço um ponto baixo e 2 correntes, beleza? Aqui dentro eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos dentro do mesmo elo. Vou fazer isso em todos os elos até chegar ao final, ó. Sem correntinha de separação. Se por acaso o seu ponto for muito apertado e você vê que a sua peça está encolhendo, né, ficando apertada demais, você pode colocar uma correntinha de separação entre um bloquinho e outro, tá certo? Aqui no meu caso eu não necessito, eu já vou fazer direto 3 pontos altos dentro de cada argola, ó, e cada elo eu vou simplesmente fazendo 1, 2, 3 pontos altos. Não faço correntinha de separação, vou para o próximo elo e faço 1, 2, 3 pontos altos. Sem correntinha de separação para o próximo elo, 1, 2 e 3 pontos altos. Olha só como vai ficando. Bloquinhos de 3 pontos altos. Vou fazer isso até o final e volto com vocês lá no último elo, tá? Que eu vou... Tem uma diferença lá pra gente fazer a volta, beleza? Porque a gente vai voltar fazendo mais bloquinhos de 3 pontos altos do outro lado dos elos. Para isso, eu vou fazer uma pequena adaptação lá no final para ficar certinho, tá? Então, quando chegar lá no último, vocês esperam para fazer junto comigo. Bem, meus amores, cheguei aqui, ó, no último elo, que na verdade é o primeiro que a gente fez, né? E eu vou fazer 2 pontos altos dentro dele. 1 e 2. E para completar o bloquinho com os 3 pontos altos, eu vou naquela primeira correntinha que a gente fez 4, né? Para subir o primeiro, para fazer o primeiro elo. E a gente fez um ponto alto dentro dele. Eu vou utilizar essa mesma correntinha para fazer mais 2 pontos altos aqui dentro, que é o primeiro, que é esse aqui, que vai ser o terceiro desse último bloquinho, ó. Ele vai ficar desse jeito, tá certo? Ah, e uma coisa que eu esqueci de mencionar é que na minha peça piloto desse trilho, eu fiz com a agulha Clover 3,5 milímetros e fiz com o barbante FFA, né? Fio 6 também, barbante número 6, só que fábrica diferente e tudo mais. E eu precisei de 40 elos para fazer 70 centímetros, né? De elos, desse centro aqui no meio da minha peça. E para esse aqui, para atingir os 70 centímetros, eu precisei apenas de 36 elos. Olha só como muda, né? De agulha, tensão de ponto no dia, né? A marca do barbante que você utiliza. Então hoje eu estou utilizando a crochética com a agulha
tulip, né? E deu aí 36 apenas, né? 36 elos para atingir, e mesmo assim atingiu 72, né? Mas se eu tirasse um elo, ia ficar número ímpar. Se eu tirasse 2 elos, ia ficar menos de 70 centímetros. Então, eu preferi ficar com 72 centímetros nessa base aqui, tá certo? Sem problema nenhum. Então, lá depois no final, eu vou ver quanto é que vai ficar de tamanho total da minha peça, né? Já que já deu essa diferença aqui logo no início, eu creio que vai ter uma diferença do meu primeiro trilho, tá? Mas não tem problema nenhum. Tô fazendo para pronta entrega e vai ser um tamanho, um padrão aí que eu coloco, né, de 1 metro. E sempre que passar aí uns 7 centímetros, 10 centímetros, sempre deixo lá descrito, né, no anúncio do produto que, por ser uma peça manual, ela pode ter uma diferença sim, para mais ou para menos, certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês antes da gente continuar é para as pessoas que acham a aula muito rápida ou muito lenta, que existe aqui no YouTube uma engrenagenzinha, tá? Que você pode clicar e lá vai lhe apresentar várias opções, entre elas velocidade. E aí você vai clicar em velocidade e você vai reduzir ou aumentar a velocidade de acordo com a sua necessidade, beleza? Então, ó, antes de comentar, né? Ah, sua aula é muito rápida. Ah, você fala demais, sua aula é muito lenta. Vai na engrenagenzinha e aprende a usar as ferramentas do YouTube, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Finalizei aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na mesma correntinha, eu vou virar aqui, ó, a minha peça já para o outro lado, porque eu vou trabalhar todo esse outro lado aqui. Eu vou fazer um ponto alto no mesmo lugar, ó, aqui dentro dessa mesma correntinha. E agora, dentro do elo, eu completo o meu bloquinho de 3 pontos altos com mais 2 pontos altos. Olha só. E aí a gente fica assim. Aqui vai ser a nossa curvinha, tá? A nossa meia pizza, por assim dizer. Vai ser as nossas hélices, vai sair daqui. Então, vamos continuar fazendo 3 pontos altos para cada elo, até chegar no final. No último elo, eu volto para a gente fazer juntos novamente, ó. 3 pontos altos, do mesmo jeito que a gente fez do lado de cá, a gente vai fazer desse lado de cá. 3 pontos altos dentro de cada elo, tá certo? Vamos lá? Cheguei ao final e agora eu vou fazer aqui dentro do último elo 2 pontos altos, tá? E vou laçar e aqui, ó, bem nesse pezinho de ponta aqui, bem onde a gente, ó, começou aqui, vou aproximar bem para vocês verem, ó. Lembra que a gente finalizou, fez os últimos 3 pontos altos, fez os últimos 3 correntinhas, um ponto alto, né? E aí eu virei a peça, coloquei a minha agulha aqui e fiz um ponto baixo. Então, ó, nesse ponto baixo aqui, embaixo dele, ó, bem na correntinha do pezinho do ponto baixo, embaixo do ponto baixo, tá? A gente vai laçar o fio e vamos fazer o nosso último ponto alto aqui. Fazemos agora 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos contar, ó, aquele ponto baixo e as 2 correntinhas. Introduz aqui, ó, na segunda correntinha e faz um ponto baixíssimo. Pronto. Ficamos aqui com a nossa argolinha igual do outro lado, tá bom? Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo nos próximos 2 pontos altos até chegar aqui nesse espaço. Ó, introduzo aqui na argolinha de trás, ponto baixíssimo, na argolinha de trás, baixíssimo, venho aqui para dentro, ó, faço um ponto baixo e 2 correntes. Deu a altura do meu primeiro ponto alto. Eu vou colocar mais 2 pontos altos aqui dentro. Deixa eu pausar aqui que lá vem o caminhão do lixo, eles fazem muito barulho. Pronto, passou. Agora, feito aqui, ó, o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos, eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos até chegar lá no final, lá naquela argolinha, ó, onde a gente vai começar a fazer as nossas hélices aqui, tá? Então é simples, da mesma forma que a gente fez a anterior, a gente vai fazer essa. Em cada espaço, entre um bloquinho e outro, nós vamos preencher com 3 pontos altos, sem correntes de separação, tá? Somente se você tiver o ponto muito apertado, como eu falei aqui no início desse, e você precisar colocar uma correntinha. No meu caso,
eu não estou fazendo. E se você tá fazendo e tá saindo igual o meu, assim, ó, retinho, bonitinho, tá? Sem babadar e sem emborcar, então você pode continuar fazendo aí 3 pontos altos dentro de cada espaço, sem nenhuma correntinha de separação. Olha só como vai ficando. Olha aí. Tá vendo? Em cada espaço, 3 pontos altos. E vamos fazer isso até o final. Até quando chegar lá na curva, né? Na argola, pra gente fazer a nossa curva, né? Começar a construir lá as nossas hélices, beleza? Então, vou finalizar aqui e volto com vocês. Prontinho, meus amores, cheguei no último espacinho, ó, antes da nossa curva aqui, né? Já fiz os meus 3 pontos altos juntos e agora, para entrar na curva, eu vou, a partir de agora, fazer uma correntinha. Então, eu faço uma correntinha, depois que eu faço o meu último bloquinho, eu sempre vou fazer uma correntinha para poder entrar nas nossas hélices, né? Na nossa curva. Então, aqui eu vou construir 6 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vamos lá ver como é que eu vou fazer isso. Só que tem uma diferença. Aqui no centro eu vou ter que fazer uma correção aqui. Por quê? Eu não gosto de fazer tudo aqui e ficar esse buracão aqui na minha peça. Eu não gosto. Eu tenho um toque disso. Então, eu criei uma técnica aqui para poder tapar esse buraco, para ficar justinho, né? Não ficar aparecendo esse buraco aqui. Então, vamos lá ver como é que é isso? Fiz aqui a minha correntinha. Vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. E vou separar com 2 correntinhas. 1, 2. Novamente, volto no elo e faço 2 pontos altos. Separo com 2 correntinhas. 1, 2. Agora é que vem o pulo do gato. Eu vou fazer, o próximo bloquinho vai ser um ponto alto aqui dentro do elo. E um ponto alto duplo, ó, eu laço 2 vezes. E venho aqui, bem no centro, ó. Lá naquela mesma correntinha do início que a gente colocou já várias coisas, vamos novamente colocar mais uma coisa aqui. Vamos colocar esse ponto alto duplo. Vou pegar aqui, introduzir, vou passar, ó, pegar a minha linha lá por trás das correntes, tá? Por trás das correntinhas do elo. E vou fazer aqui o meu ponto alto duplo, ó. Assim, eu completei aqui 3 bloquinhos. 2 com 2 pontos altos e um com um ponto alto e um ponto alto duplo, pegando aqui bem embaixo para tapar esse buraco aqui, tá? Vou fazer 2 correntinhas, que é a nossa separação, e agora eu começo o próximo bloquinho com o ponto alto duplo, para ficar igual aqui, ó. Laço 2 vezes, entro aqui novamente, ó, no buraquinho, puxo meu fio cá atrás e faço um ponto alto duplo. Agora eu vou fazer o ponto alto. Deixa eu desmanchar aqui que desfiou um pouquinho o fio. Agora eu vou fazer o ponto alto, ó. Já vou resgatar aqui a minha argola, né, ó, o meu elo. E vou fazer o meu ponto alto aqui dentro, sem pegar mais aqui, do jeito que eu fiz aqui. Faço um ponto alto aqui dentro das argolas e continuo. Agora eu já tenho aqui 4. Eu preciso de mais 2 para formar 6 bloquinhos de 2 pontos altos, né? Separado por 2 correntinhas. Então, do lado de cá, eu fiz 2 com 2 pontos altos, um com um ponto alto e um ponto alto duplo, pegando aqui, nesse centrinho aqui, para ficar fechadinho esse elo. Comecei já do lado de cá, né, com um ponto alto duplo e um ponto alto, dentro, pegando só as correntinhas, 2 correntinhas de separação, e agora eu vou fazer aqui, para finalizar, mais 2 bloquinhos iguais a esses, ó. Um ponto alto e mais um ponto alto. 2 correntes de separação, um ponto alto e mais um ponto alto. Olha só. E nós ficamos aqui com o início das nossas hélices. Vou fazer agora uma correntinha, que nem eu fiz aqui para entrar, eu também tenho que fazer para sair. Uma correntinha. Vou para o próximo espacinho aqui e faço 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3. Agora eu continuo sem nenhuma correntinha de separação. No próximo espaço, 3 pontos altos. Da mesma forma que vínhamos fazendo, 3 pontos altos em cada intervalinho. Mais 3 pontos altos. E assim por diante, até chegarmos lá no outro lado, tá?
aqui, ó, onde a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Eu não fiz aqui assim? Pronto. Qualquer dúvida, você volta um pouquinho e vê como foi que eu fiz, porque a gente vai caminhar aqui fazendo esses bloquinhos de 3 pontos altos, ó. Quando chegar aqui, ó, vamos fazendo os nossos bloquinhos de 3 pontos altos até o final. Quando chegar cá, eu volto novamente, vou voltar, né, para explicar novamente, fazer novamente aqui com vocês, para não ter nenhuma dúvida, tá certo? Então vamos lá. Cheguei do outro lado, finalizei aqui os meus 3 pontos altos, né, o meu bloquinho de 3 pontos altos. Tem uma muriçoca aqui me perturbando, gente, um pernilongo, bem no meu ouvido. Ai, ai, ai. Então, vamos que vamos. Uma correntinha e vamos laçar o fio e fazer aqui, ó, novamente. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, 1 ponto alto, laço 2 vezes, venho aqui, bem nessa argolinha aqui, ó, no pezinho dos 2 pontos, no encontro entre os 2 pontos aqui, puxo o meu fio, faço meu ponto alto duplo. Prontinho. Olha só como é fácil, não tem nada de difícil, né? 2 correntes, laço 2 vezes, volto aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto duplo. Laço uma vez só, agora eu volto para cá, ó, pro outro lado das correntinhas e faço um ponto alto. Finalizei aqui o meu bloquinho de 2 pontos. 2 correntes, 2 pontos altos aqui dentro, 2 correntes, 2 pontos altos aqui dentro, uma corrente, um ponto baixíssimo aqui em cima, ó, em cima do ponto. Pronto, fechei a carreira completa. Novamente, eu vou caminhar. Essa vai ser a última carreira de 3 pontos altos que a gente vai fazer. Depois vamos começar a fazer carreiras de 2 pontos altos, tá bom? Então, vamos caminhar novamente, ó. Pego a argolinha de trás do próximo ponto e faço um baixíssimo. Pego a argolinha de trás do próximo ponto, um baixíssimo. Entro aqui no espaço, faço um ponto baixo e 2 correntes. E vou fazer aqui dentro mais 2 pontos altos. Sem nenhuma corrente de separação, 3 pontos altos no próximo espaço. Sem corrente de separação, 3 pontos altos no próximo espaço. E assim eu vou fazer até chegar lá na nossa curva. Vamos lá? Prontinho, meus amores, cheguei aqui na minha curvinha e agora eu vou precisar marcar. Por quê? Porque agora aqui na nossa curva vai ficar também com bloquinhos de 3 pontos. Para depois, quando eu voltar com a próxima carreira, eu não me confundir e acabar colocando pontos demais aqui. E como eu acabei fazendo, quando eu estava preparando o meu protótipo, né? A minha peça piloto, como a gente chama, eu acabei fazendo, gente, de um lado 5 hélices e de outro lado 6 hélices. Pasmem. Pois é. Então, ó, para isso não acontecer, eu separei aqui 4 marcadores e eu já vou começar a marcar, tá? Então aqui, ó, eu tô chegando já, né, ó, faço o quê? Os meus últimos 3 pontos altos aqui, ó, aqui eu já cheguei, né, nos meus 2 pontos altos, que é da hélice. Então, ó, aqui o que eu vou fazer? 3 pontos altos, né? Uma corrente, e aqui, ó, para cada uma desses duas correntinhas, eu vou colocar um bloquinho de 3 pontos altos. Então, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 hélices, entenderam? Então, é por isso que eu preciso, como vai igualar com as laterais de 3 pontos altos, eu preciso ter uma marcação aqui. Então, eu fiz aqui a minha correntinha, eu venho aqui para dentro dessas 2 correntinhas aqui, entre os 2 bloquinhos de 2 pontos altos, e faço um bloquinho com 3 pontos altos, ó, 1, 2 e 3. E nesse primeiro ponto aqui, eu vou marcar, que é para eu não me perder. E, gente, acredite, se perde, viu? Se você não tiver marcador, não tem problema. Você pode fazer o seguinte, pega outro pedacinho de linha de outra cor, introduz aqui com a agulha, dá uma amarradinha e deixa aí para você não se perder, beleza? Pronto. Agora, eu vou fazer mais 2 correntes no próximo espaço, 3 pontos altos, ó. 1,
2, 3. 2 correntes no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes, próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes, no próximo espaço, 3 pontos altos. E foi aqui que eu errei em um dos lados, ó. Porque eu fiz os 3 pontos altos, aí ao invés de fazer uma corrente e vir pra cá fazer 3 pontos altos, eu fiz mais 2 correntes, mais 3 pontos altos aqui. Aí fiz uma corrente e fui fazer o outro bloquinho aqui. Quando eu vi, eu tava com 6 hélices ao invés de 5. Então é bom conferir sempre e marcar. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu já vou colocar outro marcador, para eu saber que aqui é o final da minha hélice, o início e o final. Pronto. Agora sim, eu faço uma corrente apenas e não 2. Vou para o próximo espaço e faço 3 pontos altos. E agora continuo 3 pontos altos em cada espaço, sem nenhuma correntinha de separação, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3. Vou continuar fazendo novamente os meus bloquinhos em cada espaço, ó, de 3 pontos altos, até chegar lá do outro lado, na outra curva, tá bom? Cheguei, meus amores, aqui no último espaço, antes dos 2 pontos altos juntos. Vou fazer a minha correntinha e, novamente, né? 3 pontos altos dentro do espaço de 2 correntes, ó. Marco o meu primeiro ponto, para não perder, que aqui é a minha primeira hélice. 2 correntes de separação. No próximo espaço de 2 correntes, eu faço 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntes de separação. Próximo espaço, 3 pontos altos. 2 correntes de separação. Próximo espaço, 3 pontos altos. Duas correntes de separação, próximo espaço, 3 pontos altos. Vou conferir agora, né? Porque eu notei aqui que eu estou entre os 2 últimos bloquinhos de 2 pontos altos. Então, aqui eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloco o marcador aqui nesse último ponto, ó. E agora sim eu faço uma corrente, vou para o espaço na frente e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, sem nenhuma correntinha de separação, eu vou contar aqui, ó, o meu ponto baixo mais 1 e 2 correntinhas. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha, cortar o fio para arrematar, ó. Aperto aqui, tá? Porque agora eu vou começar a fazer carreiras de 2 pontos altos, que é isso aqui, ó. A partir de agora nós vamos trabalhar uma carreira com um ponto alto apenas e uma carreira com 2 pontos altos. Uma carreira com um ponto alto, uma com 2 pontos altos. Sempre antes e depois das hélices, da nossa curva de hélices, nós vamos ter uma carreira com um ponto alto apenas, na saída e na entrada da curva, né? E na próxima, 2. Na próxima, 1, na próxima, 2. Na próxima, 1, na próxima, 2. Para evitar o quê? Que fique embabadado, né? Fique com muitos pontos o nosso trabalho. Então, é por isso que a gente faz essa diferenciação aqui. E eu preciso começar do lugar certo, para dar certinho no final. Então, ó, para não começar aqui, né? Eu posso começar aqui mesmo, eu posso começar do outro lado, tanto faz, né? Eu vou virar aqui o meu trabalho, vou lá para outra hélice. Só por capricho mesmo, mas você pode começar lá no primeiro bloquinho depois de onde está o seu marcador, certo? Então aqui, ó, dou uma laçada no meu fio. E nessa hora, se você quiser, ó, eu tive uma ideia legal. Nos próximos eu poderia até fazer isso. Fazer essa parte aqui de uma cor e trocar de cor aqui e depois fazer o bico em volta dessa mesma cor aqui e terminar com um detalhe dourado. Também vai ficar bonito. Por exemplo, vermelho com branco. Claro, né? Se você fizer o teste aí de mancha e não manchar, né? Porque tem algumas marcas de barbante que mancham.
Então é sempre bom fazer o teste. Dei minha laçadinha aqui, ó. Eu venho no primeiro bloquinho aqui depois, né, das minhas 5 hélices, ó. E vou introduzir aqui a minha linha. Agora eu subo 3 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. Vou desmanchar aqui que lá desfiou aqui. 1, 2, 3 e mais uma de separação. Agora eu laço meu fio, vou para o espaço à frente e faço 2 pontos altos. 1 e 2. Tá, essa parte do fio ó, tá retado desfiando, ó. Não tá uma torção muito boa. Mas acontece, né? Fazer o quê? É isso mesmo. Pronto, uma correntinha de separação, próximo espaço, 2 pontos altos. E agora nós vamos trabalhar dessa forma. 2 pontos altos ao invés de 3 em cada espaço, separados por uma correntinha. Então eu faço 2 pontos altos e uma correntinha, 2 pontos altos e uma correntinha, até chegar lá na nossa curva, tá? No último bloquinho de 3 pontos altos, aí eu volto com vocês para a gente fazer a nossa curvinha lá. 2 pontos altos em cada espaço e uma correntinha de separação. Olha só. Vai ficando dessa maneira aqui, tá? 2 pontos altos e uma correntinha. Caso você tenha um ponto muito apertado e repuxar, coloque 2 correntinhas, tá? Tá valendo, não tem problema nenhum. Vamos lá então fazer, quando eu chegar aqui, bem aqui, antes da nossa hélice, eu volto com você aqui nesse bloquinho, porque aqui já vai entrar, né? Então a gente vai fazer o ponto alto sozinho aqui, tá certo? Então vamos lá. Cheguei ao último espaço, ó, antes da nossa hélice, onde está marcado, né? Como é importante saber, porque senão eu ia poder passar direto, né? Então é bom a gente marcar para não se perder. Então aqui eu vou fazer o quê? Uma correntinha e em cima desse bloquinho aqui, ó, no último ponto eu faço um ponto alto. Pronto, aqui é o fim da minha parte reta, tá certo? Vou entrar agora na parte oval. Então eu faço mais uma correntinha e tiro aqui o meu marcador, que agora eu já não preciso mais dele, daqui eu não me perco mais, tá? Vou aqui, ó, em cima desse primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Em cima do segundo ponto, um ponto alto. E em cima do último ponto, sempre vai ser assim a partir daqui, tá? Sempre em cima do último ponto a gente vai fazer 2 pontos altos juntos. Ó, 1 e 2. 2 pontos altos juntos, certo? 2 correntes de separação. Sempre entre as hélices vai ter 2 correntes. Próximo bloquinho. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro e último, 2 pontos altos juntos, que é o nosso aumento. 2 correntes de separação. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. No último ponto, 2 pontos altos juntos. 2 correntes de separação. Vamos para o próximo bloquinho. Um ponto alto no primeiro ponto alto, um ponto alto no segundo ponto alto e 2 pontos altos no terceiro e último. Então, em cada carreira agora, a gente vai ter um ponto aumentado, né? Então, nessa carreira aqui, a primeira carreira da hélice, tínhamos 3 pontos altos. Nessa que nós estamos fazendo, ficamos com 4. Na próxima, vamos ficar com 5. Na próxima, com 6 e assim por diante. 2 correntes de separação. Último bloquinho aqui, ó, como é que eu sei? Porque tá marcado. Primeiro ponto, um ponto alto. Segundo ponto, um ponto alto. E no terceiro e último ponto, a gente tira aqui nossa marcação e faz 2 pontos altos juntos. 1 e 2. E agora, uma correntinha. E em cima desse primeiro ponto alto do bloquinho, eu faço um ponto alto. Ó, vai ficar igualzinho o outro lado. Deixa eu botar aqui assim para vocês entenderem. Então, vai ficar igual esse lado aqui, ó. Então, desse lado eu tenho um ponto, desse lado eu tenho um ponto, né? Para saída e entrada das nossas hélices, da nossa parte oval. Beleza? Agora é só continuar com uma correntinha e 2 pontos altos por toda a carreira aqui, por toda a parte reta, né? Uma correntinha e aqui 2 pontos altos dentro do espaço. Uma correntinha, 2 pontos altos dentro do próximo espaço. Uma correntinha,
2 pontos altos no próximo espaço e vou continuar assim até chegar lá na minha curva. Volto com vocês pra gente fazer lá novamente para não ter nenhum erro, tá bom? E nenhuma dúvida. Prontinho, cheguei no espaço do último bloquinho, ó. Vou fazer uma correntinha e nesse último bloquinho eu vou no último ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, tiro o meu marcador e vou repetir. Ponto alto em cima do primeiro, ponto alto em cima do segundo e 2 pontos altos no último ponto, que é o nosso aumento. 2 correntes de separação, vou para o próximo bloquinho e vou fazer um ponto alto em cima do primeiro ponto, um ponto alto em cima do segundo ponto e 2 pontos altos em cima do último ponto. 2 correntes de separação e vou continuar aqui, ó, nesses 3 bloquinhos a mesma coisa, tá? Não vou dar uma aceleradinha no vídeo, mas não vou parar, porque tá tão pertinho aqui de terminar, tá? A carreira, então eu vou concluir aqui juntinho com vocês. É rapidinho. Aumento aqui no terceiro ponto. 2 correntes de separação. Cheguei no último bloquinho. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. Tiro a marcação. E vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. 1 e 2. Agora eu faço uma correntinha e eu vou contar aqui, ó. 1, 2, na terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo. Prontinho. Agora, nessa segunda carreira de pontos, de 2 pontos altos, né? De bloquinhos de 2 pontos. Nós vamos preencher aquele espaço. Então, ó, aqui, daqui mesmo, em cima desse ponto, eu subo 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. E aqui, nesse espacinho na frente dele, eu faço um ponto alto. Já fiquei aqui agora com um bloquinho de 2 pontos altos. Diferente dessa carreira que eu comecei com apenas um ponto alto, nessa eu vou ter 2 pontos altos no início. Na próxima, nós vamos repetir essa aqui, tá? Quando chegar aqui no final, fecha com ponto baixíssimo bem aqui, ó. Na terceira correntinha, sobe 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto, uma correntinha de separação e vai para o espaço fazer 2 pontos altos. Igualzinho essa daqui, tá? Repetição. Então, como eu disse, vai ser uma carreira que vamos ter somente um ponto alto aqui, uma carreira que nós vamos ter 2 pontos altos aqui, uma carreira com um ponto alto e a outra com 2 pontos altos, tá? Vamos fazer isso por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá? Até que eu tenha aqui 9 pontos altos em cada hélice. Então, vamos continuar aqui. Fiz meus 2 pontos altos, faço uma corrente, vou para o próximo espaço e faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou continuar assim, uma corrente de separação, 2 pontos altos no próximo espaço, até chegar lá na curva, tá? Nas nossas hélices. Aqui do outro lado, meus amores, ó, a gente vai se deparar com aquele ponto sozinho, né? Que a gente fez para entrar lá na nossa hélice, na parte da hélice. Então, aqui a gente faz o quê? Uma correntinha e aqui a gente sempre faz, ó, o ponto. Primeiro ponto em cima do ponto e depois no espaço. Quando chega aqui, a gente faz o contrário. A gente faz o primeiro ponto no espaço e o segundo ponto em cima do ponto, tá? Cuidado para não errar nisso, para não fazer em cima do ponto e nesse espaço. Assim tá incorreto. O correto é primeiro no espaço e depois em cima do ponto. E desse outro lado, primeiro no ponto e depois no espaço. Deu para entender direitinho? Qualquer dúvida, volta a fita, como eu costumo dizer, para poder ver direitinho como é feito, tá bom? Então, ó, vamos dar procedimento. Feito isso, uma corrente de separação e eu já vou fazer ponto sobre ponto nas minhas hélices. Um ponto no primeiro ponto, um ponto no segundo ponto, um ponto no terceiro e aqui no quarto e último ponto a gente faz 2 pontos, que é o nosso aumento. E nessa carreira a gente fica com 5 pontos altos. 2 correntes de separação, tudo de novo. Um ponto em cima do primeiro ponto, um ponto em cima do segundo, um ponto em cima do terceiro e no quarto ponto a gente faz 2 pontos altos. E assim continuamos. 2 correntinhas e vamos fazer as outras hélices. Cheguei aqui no último ponto da nossa última hélice ou da nossa última fatia de pizza. Vamos fazer uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto e um ponto alto dentro do espaço, ficando assim com 2 pontos.
uma corrente e 2 pontos altos na próxima. Uma corrente, 2 pontos altos no próximo espaço. E, gente, eu acho que daqui em diante já dá para continuar sem mim, né? Ó, sempre que chegar na próxima carreira, nesse lugar aqui, você vai observar. Se você tiver terminado a última carreira com 2 pontos, você sabe que agora você precisa fazer um ponto alto em cima desse primeiro ponto, né? E uma corrente já vem para esse próximo espaço e fazer 2 pontos, que nem aqui, certo? E aí, quando você terminar com esse ponto alto sozinho, na próxima carreira você vai subir um ponto alto em cima dele e um ponto alto no espacinho em seguida. Não tem nem... E o resto é igual. Uma correntinha para entrar na hélice, ponto sobre ponto, e no último ponto sempre vai ter um aumento. Entre uma hélice e outra, sempre 2 pontos, ou 2 correntinhas de separação, certo? Para sair da hélice e entrar na parte reta, uma correntinha apenas. E aqui já falei para vocês a sequência. Então, tô aqui, ó, na terceira carreira da hélice, né? E tô com 5 pontos. Vou continuar fazendo até que a minha hélice tenha 9 pontos altos. 9 pontos altos, tá certo? Isso vai dar um total de... Deixa eu contar aqui direitinho novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras nessa sequência de 2 pontos altos, uma correntinha. Beleza? Então, eu vou fazer todos os meus aqui. E quando eu chegar, né, nessa carreira onde eu vou estar com 9 pontos, eu vou voltar com vocês pra gente dar continuidade. Vamos lá, então? Prontinho, meus amores. Cheguei aqui, olha, no final das minhas carreiras, onde eu fiquei com essa hélice com 2, 4, 6, 8, 9 pontos altos, beleza? Agora, nós vamos fazer uma carreira inteira de bloquinhos de 3 pontos altos, tá certo? Já fechei aqui, ó, a minha carreira com um ponto baixíssimo, lá na nossa terceira correntinha, né? Onde a gente subiu o nosso ponto alto. E observe, a gente termina com o bloquinho de 2, tá certo? Ah, Josi, eu quero aumentar. Bom, como a gente vai ter que fazer uma carreira inteira de bloquinhos de 3 pontos altos, o que é que eu te recomendo, né, fazer? Você vai fazer mais carreiras para aumentar a sua peça, né? Você quer uma peça maior, 1,5 m, 2 metros, você vai aumentando de 3 em 3 carreiras, porque a cada carreira você aumenta um ponto, correto? Então aqui a gente tem 9. Então você vai aumentar mais 3 para poder ficar com 12, que é múltiplo de 3. Tá entendendo? E aí, eu quero maior. Aumenta para 15, que também é múltiplo de 3. Então você tem que ficar com essa hélice aqui, ó, com múltiplos de 3, beleza? Eu vou parar a minha na 9, mas eu poderia fazer com 12, né? Poderia fazer com 15. Agora, eu acho que fazendo assim, ela não só aumenta aqui pouco, né? Mas ela vai aumentar, eu acho que ela vai ficar mais grossa, mais larga, grossa, mais larga para os lados. E talvez, dependendo do tipo da mesa, não fique bacana para colocar junto com os suplás. Talvez não tenha espaço para tudo, né? A gente tem que pensar nisso também. Então depende aí de qual é o seu objetivo. Se você quer fazer, por exemplo, essa peça, uma passadeira, aí sim você pode até fazer menos argolas e mais carreiras circulares, né? Porque você vai deixar ela mais robusta, mais larga e maior também. Então, vai adaptando aí de acordo com a sua necessidade, tá bom? O crochê, eu sempre digo, gente, o crochê não é árvore plantada, que não sai do lugar. O crochê não é algo imutável. Você pode adaptar a sua necessidade da maneira que você achar melhor. Abuse da sua criatividade e faça do seu jeito, tá? Faça dar certo aí pra você no seu ateliê. Você não é obrigado a fazer igual as colegas crocheteiras que você vê no YouTube. Você pode sim e deve, inclusive, olha, pernilongo. Será que eu matei? Acho que não matei, gente. Acho que a bicha escapuliu ainda por cima. Brincadeira, cheia de pernilongo aqui, gente. Sim, e deve, inclusive, olha, pernilongo. É sério, ainda mais se deu uma chuvinha hoje, aí mais ainda os pernilongos chegam. Bom, vamos continuar. Então, ó, você deve, né,
abusar da sua criatividade e fazer experimentos e fazer experiências novas e criar suas próprias peças, tá bom? Não é difícil, basta você usar a criatividade e não ter medo de desmanchar e fazer de novo, não importa, uma hora você vai acertar, tá bom? Então vamos lá, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou caminhar aqui, ó, o próximo ponto com um ponto baixíssimo e vou para dentro do meu espaço, tá? De uma correntinha com um ponto baixo e 2 correntes. Agora eu vou voltar a fazer aquela carreira, aquela de 3 pontos altos, sem nenhuma correntinha de separação, tá? Então aqui dentro eu faço mais 2 pontos altos e eu já vou partir para o próximo espaço, sem nenhuma correntinha de separação. E vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Sem nenhuma correntinha, eu vou para o próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Vou fazer isso até chegar lá na curva, tá? Na curva eu volto com vocês para ensinar como é que a gente vai fazer a nossa curvinha. Os nossos bloquinhos de 3 pontos altos lá na curva vai ser um pouquinho diferente aqui da parte reta, tá bom? Então vamos lá, faça aqui a parte reta, ó, 3 pontos altos para cada espaço até chegar lá e eu volto com vocês para a gente continuar. Prontinho, meus amores, ó, fiz toda a minha parte reta aqui e cheguei no último espaço antes da primeira hélice. Aqui eu também vou colocar 3 pontos altos juntos, tá? Daí, a partir daqui, ó, eu vou entrar aqui na hélice fazendo bloquinhos, dividir essa hélice em bloquinhos de 3 pontos altos, divididos por uma correntinha. Então aqui, quando eu terminar de fazer esses 3 bloquinhos aqui, o último antes de entrar, né? E também o último na saída, tá? O primeiro lá no caso, né? Vai ser o primeiro. A gente vai chegar lá. Eu vou fazer uma correntinha agora e aí eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto da hélice, no segundo ponto da hélice e no terceiro ponto. Um ponto alto para cada ponto, ó. Tá vendo? Fiquei com esse bloquinho aqui e esse bloquinho aqui. Agora eu faço uma corrente. Vou pro o próximo ponto e faço um ponto, no próximo um ponto e no próximo um ponto. Faço uma corrente. No próximo um ponto, no próximo um ponto e no último aqui, ó, um ponto. Cheguei no meu último ponto da hélice e eu transformei essa hélice, tá, em 3 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Continuo fazendo essas mesmas 2 correntinhas aqui, ó. 1, 2. Vou para a próxima hélice e vou repetir o processo. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro. Uma correntinha de separação. Sem pular nenhum ponto, eu vou no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiquei com 3, uma correntinha de separação. No próximo eu faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Agora eu terminei a hélice, faço minhas 2 correntinhas da mesma forma que eu vinha fazendo antes. Vou para o próximo ponto da próxima hélice e vou repetir tudo de novo. 3 pontos altos, um para cada ponto e aí eu faço uma correntinha para separar o bloquinho, tá? E assim eu vou fazer por toda essa voltinha daqui. Por toda a volta eu vou fazer desse jeito. Quando eu chegar aqui, ó, no final dessa hélice, tá? Esses últimos 3 pontos aqui, eu vou fazer uma correntinha e eu venho aqui dentro desse espacinho aqui e faço mais 3 pontos altos. Daqui em diante, eu não faço mais correntes. Eu já vou pular para esse sem nenhuma correntinha de separação, fazer 3 e continuar fazendo os bloquinhos de 3. Beleza? Então vamos lá? Vamos continuar a fazer aqui, ó, todas as hélices, tá? Pra gente dar continuidade no trabalho. Prontinho, cheguei no final da última hélice, ó, fiz os 3 bloquinhos separados por uma corrente. Agora, vou fazer uma correntinha e nesse espacinho aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Daqui em diante, eu não faço mais correntinha de separação, eu já laço e vou direto para o próximo espaço fazer meu bloquinho de 3 pontos altos. E vou continuar fazendo isso por toda a extensão dessa parte reta até chegar na outra curva, onde eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então, ó, quando eu chegar lá na outra curva, ó, eu vou chegar aqui,
no finalzinho, ó, antes da primeira hélice, tem um espaço. Preencho com 3 pontos altos. Faço uma corrente e aí eu entro nas hélices, fazendo 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, sempre mantendo entre uma hélice e outra os 2 pontos altos. Ah, Josi, desse jeito o meu tá ficando embabadado, meu ponto é folgado. Então aqui você diminui, faz um ponto, uma correntinha só, tá? Se você vê que o seu tá embabadando, você faz uma correntinha só. Se o seu ponto for mais apertado que o meu, você vê que o seu tá emborcando, ao invés de uma correntinha, você aumenta uma correntinha aqui, tá? Você vai fazer, ao invés de uma, 2 correntinhas de separação entre os bloquinhos. Tudo depende da sua tensão de ponto. O seu nunca vai ficar 100% igual ao meu. Eu tenho a minha própria tensão de ponto, eu estou usando uma marca de fio que talvez você não esteja usando, eu estou utilizando uma marca de agulha que dá uma certa tensão no meu ponto, diferente, né, de uma outra agulha, como uma agulha clover. Então, tudo depende da sua realidade. Não se apegue, porque fulana fez assim, eu segui exatamente igual a fulana e não ficou igual a fulana. Claro que nunca vai ficar. Você tem a sua personalidade, o seu jeito de fazer, a sua arte, o seu artesanato. E eu tenho o meu. Então, aqui eu te dou dicas de como fazer, mas é você que vai adaptar para a sua realidade, entendeu? Então é isso. Vamos lá? Vou terminar o meu aqui e já volto para a gente continuar para a próxima etapa. Prontinho, meus amores, ó, já fiz aqui o meu outro lado todinho, ó, do jeitinho que eu falei para vocês. E aqui, ó, cheguei no final, eu só vou... Já fiz aqui, ó, minha correntinha, né, depois da última hélice, fiz os 3 pontos altos aqui, o último bloquinho, e agora sem nenhuma correntinha de separação, eu vou aqui fechar com um ponto baixíssimo nessa correntinha aqui, tá? Você pode fazer assim e caminhar por esses 2 pontinhos aqui até o próximo espaço, ou você pode fazer o seguinte, ó, ao invés de fechar com um ponto baixíssimo, você vem aqui nesse mesmo lugar, porém você... dá uma alongadinha aqui, ó, e fecha com um ponto baixo, tá? É assim que eu vou fazer. Pra mim é mais prático, mais rápido. Daí, eu já fico com o espaço, já fico no meio do espaço aqui. Não preciso caminhar mais até chegar aqui. Então, aqui mesmo, ó, eu introduzo a minha agulha aqui, puxo o fio e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Pronto, fiz esse ponto baixo, eu laço o meu fio, vou aqui dentro e vou fazer 7 ou 6 ou 8 pontos altos. Depende aí da sua tensão de ponto. Presta atenção que é a mesma coisa que eu ensinei lá no nosso suplá, né, desse kit aqui. Quando você for fazer esse bico, você tem que prestar atenção. Se ele ficar embabadando muitos pontos, você reduz os pontos. A quantidade de pontos não vai alterar o resultado, beleza? Se você achar que está encolhendo a sua peça, você aumenta os pontos. Então, o crochê... ele tem essas 2 regrinhas básicas. Se você souber, você vai saber ajustar qualquer uma de suas peças de crochê. Se ele está encolhendo, se está ficando encolhido, é porque está faltando ponto. Aumente correntinhas, aumente quantidade de pontos, dependendo do que você estiver fazendo, aumente os pontos ou aumente as correntinhas. Você vai ver que vai chegar onde você quer, vai ajustar. Caso esteja muito embabadado, você tem que reduzir os pontos. Diminua a quantidade de pontos e a sua peça vai dar certo, tá? Então aqui nesse bico é a mesma coisa. Esse bico é o bico mais fácil que existe, eu acho. Porém, você tem que ter esse feeling, né? Ó, por exemplo, eu vou fazer aqui, já que na anterior eu fiz, deixa eu ver, vou até contar aqui, tá perto de mim, 2, 4, 6. Eu fiz com 6 pontos. Porém, essa peça aqui, ela foi toda... Eu tenho certeza que essa peça vai ficar medindo uma medida diferente. Por quê? Eu usei agulha diferente, usei linha diferente, como eu já falei pra vocês, né? Então... o que eu vou fazer aqui? Eu vou ajustar, eu vou ver quantos é que vai dar para fazer aqui, para não ficar nem embabadado e nem encolhendo a minha peça. Então vamos lá, ó. Sempre o primeiro ponto desse lequinho do bico, eu dou uma alongada, ó. Eu laço meu fio, introduzo, puxo aqui, ó, e eu dou uma alongada, tá? Aqui já ajuda o meu leque deitar aqui. Então aí eu faço o meu ponto alto. Vou preencher aqui, ó. 2, 3... 4, 5 e 6. Lá vem uma moto zoadenta. Pronto, passou. Fiz aqui as 6, eu vou testar. Eu vou para o próximo espaço e vou fazer um ponto baixo. Aí eu olho, eu coloco aqui a minha peça sobre a superfície reta, né, que é a minha mesa aqui, e eu vou olhar. Se ele ficou retinho, tá filé. Se ele ficou emborcado assim, precisa de mais ponto. Se ele ficou embabadando assim,
precisa de menos ponto, eu tenho que reduzir, eu desmancho. O meu ficou reto. Então eu vou continuar fazendo com 6, pelo menos aqui na parte reta. Vamos ver se vai ficar bom assim na parte oval, tá? O meu aqui, por enquanto, na parte reta, 6 pontos está suficiente. Fiz o meu ponto baixo aqui, sem nenhuma corrente de separação, ó. Eu vou laçar o meu fio novamente e vou para o próximo espaço. Dou uma alongada aqui nesse primeiro ponto e faço o primeiro ponto, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos. Vou para o próximo espaço e fecho aqui, prendo com um ponto baixo. Olha só. Laço meu fio e novamente no próximo, dou uma alongada no primeiro ponto apenas e depois eu concluo com mais 5 pontos altos normalmente. 3, 4, 5 e 6. Pronto, mais 6 pontos altos, eu vou arrumando aqui ó, com as mãos, para ele não ficar montado no outro, não ficar feio, você vai arrumando com as mãos, tá? A sua peça. Aqui no próximo espaço, eu faço um ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a volta até chegar aqui, tá? Se por acaso você chegar na parte oval, você vai continuar fazendo, um espaço você faz o leque, no outro espaço você faz um ponto baixo. No espaço você faz o leque, no outro espaço você faz um ponto baixo. Se quando chegar aqui você vê que a quantidade de pontos não deu certo, ficou encolhendo, bote mais pontos. Bote 7, bote 8, até ele ficar reto. Se você botar assim, ele ficar retinho. Se ficar embabadado, diminua ponto até você botar assim e ele ficar retinho. Como eu disse, o resultado final do desenho desse ponto, depois que a gente colocar o acabamento douradinho aqui, ele vai ser a mesma coisa. Não vai alterar pela quantidade de pontos que você fizer. Ele vai ficar bonito do mesmo jeito, tá bom? Agora, cuide para que você faça, por exemplo, se você tiver que aumentar ou diminuir, seja só, né, na parte, como é que eu posso dizer? A quantidade exata em uma parte e na outra, certo? Vamos supor, aqui eu tenho um ponto baixo, né? Então, o meu primeiro espaço começa aqui. O último espaço é aqui, correto? Ó, antes da hélice. Então, se eu precisar aumentar pontos, eu tenho que garantir que seja por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho que utilizar esses 16 espaços aqui e da mesma forma do outro lado, tá? Aqui do outro lado nas outras hélices, para poder ficar igual, para não ficar diferente. Um com 5, outro com 6, outro com 7, aí vira bagunça, entendeu? Se você precisar fazer adaptação, faça numa sequência, que fique aqui certinho nessa parte, e aí você continua fazendo igual aqui nessa parte, tá? Vamos supor, aqui você fez todo com 6, e você vai precisar aumentar um aqui. Aí você faz esses 16 aqui, ó, com 7, que vai ser o quê? 8, né? Na verdade, porque são 16. Cada um vai ter aqui, ó, um vai ser o leque, outro vai ser o ponto baixo, um leque, um ponto baixo. Então, quando você terminar esses 16, você vai ter 8 leques e 8 pontos baixos intercalado. Não é isso? Vocês entenderam, né? Então, vou continuar aqui o meu e volto com vocês aqui, ó, fechando e para começar já com o nosso fio dourado para fazer o acabamento da nossa peça, que já tá prontinha. Só falta esse biquinho, do jeitinho que eu ensinei para vocês agora, e o nosso detalhe dourado. E se você chegou até aqui com todas essas dicas, com todo esse ensinamento maravilhoso que eu acabei de te entregar, ainda estou te entregando, você ainda não deixou um like nesse vídeo, não deixou um hype, por favor, né? Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, porque o seu like é o que me motiva a estar fazendo mais vídeos, mais aulas, mais passo a passo, né? E mais conteúdo interessante e edificante aqui para vocês, tá bom? Então eu só peço para vocês só o like. Se aparecer um hypar e você quiser hypar aí, beleza. Se esse vídeo te ajudou, né? Se foi muito bom, assim, se você ficou muito feliz em aprender as minhas aulas, você pode clicar aí no Valeu Demais e deixar um valor aí, tá? Eu acredito que seja a partir de R$2 o Valeu Demais. Então, não pesa no seu orçamento e você ajuda o meu canal a continuar crescendo, tá? E eu continuar trazendo conteúdo rico aqui pra você, beleza? Gratidão de coração. Vamos continuar. Prontinho, meu amor e minha amora. Tudo finalizadinho, ó.
Nas curvinhas, eu coloquei, deixa eu botar aqui para vocês enxergarem melhor na superfície branca. Olha só, aqui na curva, como eu falei para vocês, né? Se ficar se emborcando, botar mais um, ou se ficar embabadando, diminuir, eu precisei colocar mais um, tá? Então, nessa parte aqui, eu fiz os 8 leques que ficam aqui, eu fiz com 7 pontos altos. Todo o resto com 6 pontos altos nas áreas aqui das laterais. Beleza? Entenderam direitinho? Talvez o seu tenha ficado aí igual o meu. Talvez não. Mas o meu só deu certinho, ó, com o 7 aqui, tá? Senão ele ia ficar emborcando. Pronto. Cheguei aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez, ó. Antes de começar os lequinhos, né? Vou introduzir a minha agulha aqui e fazer um ponto baixíssimo. Prontinho. Agora eu faço mais uma correntinha e corto meu fio para arrematar. Agora eu vou entrar com o fio dourado, tá? Nós vamos agora fazer o acabamento da nossa peça. Porém, eu vou trocar de agulha. Eu fiz todo esse bico lá dos suplás, né? Com a agulha 3,75, esse acabamentozinho. Então aqui eu vou fazer também, mas não se preocupa se você não tem agulha 3,75, tá? Você vai continuar com a sua 3,5 e eu vou te dizer agora, se você ainda não assistiu a aula do suplá, né, que já veio direto para a aula do trilho, então fica aí que eu vou dizer para você como é que você vai fazer caso o seu fique igual ao meu, né? Emborcando os nossos lequinhos. Quando eu faço com a própria agulha 3,5, né? Esse biquinho aqui, ele fica emborcando o meu leque, ele fica apertado, porque o meu ponto é mais apertado. Aí, caso você vá continuar com a agulha 3,5, você vai fazer um ponto baixo e uma corrente. Um ponto baixo e uma corrente. Um ponto baixo e uma corrente. Vou ensinar você já já. No meu caso, eu quero fazer só pontos baixos sem a corrente. Vou fazer os pontos baixos folgadinhos, mas vou utilizar a minha agulha 3,75. Caso você tenha 3,75 e queira trocar também como eu, basta você trocar a sua agulha também, tá? Deixa eu terminar de arrematar aqui e cortar esse fio. Já vou aproveitar e arrematar esse primeiro fio aqui. Na verdade, são 2, né? 2 fiozinhos aqui atrás, ó. Já vou arrematar logo, já deixar bonitinho. E eu arremato desse jeito. Se você ainda não sabe como eu arremato, ó, eu divido o meu fio, né? O fio 6, 3 perninhas para o lado, 3 para o outro. Introduzo minha agulha aqui, ó, na laçadinha por trás de qualquer ponto aqui atrás da peça. Aqui eu tô do lado avesso da peça, tá? E eu vou dar 2 ou 3 nozinhos aqui, ó. O primeiro um pouco folgado, para não retorcer a peça. Do segundo em diante eu aperto bastante. Aqui, gente, ó, eu sou acostumada a fazer isso aqui em todos os meus tapetes. Eu tenho tapetes aqui na minha casa de quase 10 anos. Nunca desfiou, lavo na máquina. Nunca desfiou, nunca soltou, nunca desamarrou. E sempre foi assim. Perninha para um lado, perninha para o outro. Ó, pego um fiozinho aqui. E aí faço os nozinhos. O primeiro mais folgado para não retorcer a peça. O segundo mais apertadinho. E o terceiro mais apertadinho ainda. Corto as sobras e tá arrematado. Filé de bom. Bom, agora vamos lá? Vou pegar aqui, ó, você pode começar em qualquer leque, tá? Qualquer leque que você queira. Deixa eu pegar o meu fio aqui, dourado. Deixa eu ver se eu queimei a ponta aqui para não desfiar meu fio. Queimei não. Tem que queimar para começar. Porque, ó, ele só tem esse defeito, né? Se você não queima, ele desfia. Mas é maravilhoso. Sou apaixonada nesse fio. De tão lindo que ele é, né? E ao mesmo tempo que isso aqui é uma maldição, é uma bênção, né? Porque, olha a chuva caindo. Eu acho que vocês não vão conseguir escutar o barulho da chuva, mas eu amo. Então, ó, vamos que vamos. Vou pegar minha agulha. Não, vou pegar 3,5 primeiro. Caso você vá continuar com a 3,5, eu vou ensinar você aqui agora, ó. Você faz a laçadinha inicial, vem em qualquer leque no primeiro ponto e você prende o seu fio. Puxa a sua laçadinha pra cá, ó, e faz uma correntinha. Prendeu o fio, você volta aqui dentro, faz um ponto baixo, uma corrente. No próximo ponto, um ponto baixo, uma corrente. No próximo, um ponto baixo e uma corrente. E assim você vai seguir por todos os pontos do seu leque. Seja ele com 6, com 7, com 8. Você vai fazer um ponto baixo em cima do ponto e uma correntinha de separação. Um ponto baixo no ponto, uma correntinha de separação.
um ponto baixo no último ponto. Aqui você já não faz mais correntinha de separação, você vai laçar o seu fio. E aqui a gente tem 2 bloquinhos de 3 pontos altos, ó. Um aqui e outro aqui. Um no pezinho aqui desse leque e um no pezinho desse leque. A gente vai pegar o ponto do meio aqui e vamos pegar ele por trás aqui, ó. Passa a agulha por trás dele, tá vendo? Puxa o fio. Deixa eu fazer de novo, porque eu tava um pouquinho fora do ângulo aqui da câmera. Ó, puxo, alongo um pouquinho e vou fazer um ponto alto. Laço novamente, vou para o próximo bloquinho, ó. Aqui, eu pego o ponto do meio, passo minha agulha por baixo dele, puxo o meu fio, alongo e faço um ponto alto. Aí eu vou direto pro próximo ponto, ó, alto, né? No próximo leque, o primeiro ponto alto. Faço um ponto baixo. Uma corrente no próximo ponto, 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 um ponto baixo. E vai ficando desse jeito aqui, ó. Acho que eu vou continuar logo aqui. Nem vou trocar mais de nem vou trocar mais de agulha. Não vai dar tanta diferença. Deixa eu pegar o suplá para vocês me dizerem se vai ficar tão diferente. No suplá, eu fiz com a agulha 3,75, tá? Então, eu fiz somente pontos baixos, ó, sem correntinha de separação. Só pontos baixos, folgadinhos, né? Então, ele ficou perfeito, ó. Deu todo o efeito que eu queria, né? Aí, com a correntinha de separação, além de gastar um pouquinho mais nessa correntinha aí, né? Ainda vai demorar um pouquinho mais, que é um ponto, uma correntinha. Mas o que eu quero saber é, vai ficar tão diferente assim? Não, né? Vai combinar do mesmo jeito, não vai? Então, eu vou continuar fazendo. Acho que o trilho eu vou fazer todo assim. Junto com vocês aqui. Já comecei, vamos lá. Né? Nem vou trocar mais de agulha. Porque no fim fica bonitinho assim também, né? Fica um pouquinho diferente, sutil. A diferença é sutil, né? Mas tem uma diferençazinha assim. Mas vamos lá. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Quando eu chego no último ponto alto aqui, né? Que eu faço o último ponto baixo, eu não preciso mais, tem que me lembrar, você tem que lembrar disso. Não precisa mais fazer a correntinha. Você vai laçar o fio e vai identificar aqui, ó, os 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Olha o fio quando ele não tem uma boa torção, né? Ele fica assim, ó, folgando, né? Mas tudo bem, eu vou pegar ele aqui e vou dar uma apertada. Então, vamos lá. Laço o fio. Venho, pego aqui, ó, por baixo do meu ponto do meio. Alongo, faço um ponto alto. Pronto, deu uma melhorada. Laço novamente. Vou no próximo bloquinho. Pego o ponto do meio, por trás dele, né? Por baixo dele. Opa, escorregou. Por baixo dele, ó. Passo aqui, puxo, alongo e faço o ponto alto. Tiro 2, tiro 2. E vai ficando desse jeito, ó. A gente vai fazer por toda a volta exatamente assim. Já pulo direto para o primeiro ponto do próximo leque e faço um ponto baixo. Uma corrente de separação, 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 um ponto baixo. Uma corrente de separação. No último, um ponto baixo e já não faço mais a corrente de separação. Laço o fio. Tem aqui os 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Eu vou pegar o ponto do meio, desse lado de cá, do direito, né? E vou fazer o ponto alto. Dou uma alongada, tiro 2 laçadas e tiro 2 laçadas fazendo o ponto alto. Laço novamente, vou pro bloquinho da esquerda, pego, ó, introduzo aqui do lado dele a minha agulha, saio aqui do outro lado, pegando ele assim, ó, por debaixo dele, né? Venho com o meu fio aqui e passo para cá, alongo, tiro 2 laçadas e depois mais 2 laçadas, fazendo assim o ponto, né, alongado, ó, e desse jeito vai ficar. Novamente, direto no primeiro ponto, um ponto baixo e uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, no próximo, um ponto baixo e uma corrente, no próximo, um ponto baixo e uma corrente, no próximo, um ponto baixo
e uma corrente. No próximo, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer por toda a volta. Se ficou qualquer dúvida, eu acredito que, né, voltando aqui um pouquinho, você vai rever novamente como eu pego aqui por trás, né? Eu acho que a única dificuldade seria essa, né? De como pegar o ponto alto por trás para fazer esse entrelaçado aqui, né? Esse fica parecendo um X por toda a carreira. Mas eu expliquei bem devagar, bem explicadinho, né? Para você pegar aí direitinho. Mas se não pegou, volta um pouquinho a fita aí, né? Volta um pouquinho o vídeo, que com certeza que você vai pegar. Vou fazer aqui, ó, a última vez com vocês e depois eu vou pausar o vídeo aqui, vou terminar a minha peça. Quando chegar aqui no final, é só fazer, ó, um ponto baixíssimo no primeiro ponto aqui. Ou você pode, quando chegar aqui no último, você cortar o fio, aí você puxa pra cá, faz aquele arremate que as pessoas gostam de fazer, se você souber fazer o ponto, a correntinha falsa, né? Você faz também, arremata da forma que você já tem costume de arrematar, tá bom? E pronto, só vai cortar e arrematar. Se você estiver usando um fio de polipropileno ou um fio de poliéster, um fio de... Enfim, esses fios acrílicos, você vai queimar a ponta. Depois que você fizer os nozinhos, você queima a ponta, né? E encosta assim, ó, com o isqueiro para colar aqui direitinho. Caso você esteja utilizando o fio Encanto, né, da Círculo, você vai ter que passar uma colinha, tá? Uma colinha de silicone, uma colinha de cola jeans, cola de tecido, para colar a pontinha, para não desfiar, não desfazer a sua peça, tá bom? Aquele lá, o Encanto, ele tem esse defeito, né? É bonito, mas ele tem esse defeito se você não colar direitinho, ele acaba desfazendo a peça, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Vamos lá então, ó. Finalizei aqui, né? O leque, laço meu fio. Tenho 2 bloquinhos aqui, o da direita e o da esquerda. Vou no da direita, boto a minha agulha do lado aqui, ó, entre o primeiro ponto, né, e o ponto do meio. Passo a agulha por baixo dele, saio aqui do outro lado, ó. Boto a minha linha aqui, ó, no gancho da agulha. Puxo, dou uma alongada. Laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2 laçadas. Prontinho. Laço novamente, vou no bloquinho da esquerda e faço o mesmo processo. Entro do lado dele, passo por baixo, saio do outro lado. Trago o meu fio para o gancho da agulha, puxo, alongo, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Já vou direto para o primeiro ponto do próximo leque, faço um ponto baixo. Uma corrente de separação, próximo ponto, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e assim por diante. Faça o seu, que eu faço o meu e a gente se encontra no final. Bem, meus amores e minhas amoras, olha só como ficou o final aqui da nossa peça, prontinha aqui para vocês. Que coisa mais linda, gente. Eu estou apaixonada, ficou muito lindo esse vermelho com dourado. E aí, vocês gostaram? Deixa já o joinha se não deixou até agora, né? Por favor. Diz aqui nos comentários o que você achou dessa combinação de cores, desse vermelho com o dourado. Eu estou apaixonada, eu achei muito maravilhoso. Achei que ficou muito, muito lindo, tá? Pesei ele aqui direitinho, vou dizer todas as informações para vocês agora mesmo, principalmente ali o tamanho dele no comprimento e também a largura. De comprimento, ele ficou medindo, gente, 114, tá? E de largura, ele ficou medindo 30 centímetros. O peso total dessa peça foi de 385 gramas, sendo 356 gramas de barbante, tá? E pasmem, gente, vocês vão cair o queixo agora. Eu gastei de fio dourado somente 29 gramas. Isso mesmo que vocês ouviram. 29 graminhas desse fio maravilhoso, dourado, que ele é super leve, gente. Por isso que ele é tão econômico nas peças, né? Porque ele é um fio leve. Ele é um fio lindíssimo, né? E ele é leve. Então, ó, você vai crochetando ali uma peça desse tamanho, né? De 114 centímetros e ela ficou pesando somente 29 gramas do dourado. Vou colocar o conjunto completo aqui para vocês verem como fica na mesa posta. Olha só, os nossos suplás maravilhosos,
cabe certinho ali um prato grande, um prato de almoço bem grande. E também, ó, os talheres do lado sem tampar, sem deixar de mostrar a beleza do nosso bico dourado, do nosso detalhe dourado. Então, ó, se você ainda não assistiu a videoaula do suplá, já está no ar, né? Já falei para vocês aqui, deem uma olhadinha aqui no canal que vocês vão encontrar este suplá maravilhoso já, tá? Já postadinho. E aí, vocês gostaram dessa videoaula? Gostaram desse kit? Qual cor você vai fazer aí? Qual cor você me acompanhou fazendo aqui esse trilho? Bota aqui nos comentários que eu quero saber quais cores vocês estão fazendo por aí e quais cores vocês pretendem fazer aí para estar vendendo aí no Natal, no Ano Novo. É uma peça que sai muito nessas épocas do ano por causa desse brilho dourado, né, que puxa muito essa coisa de final de ano, de festas, né, de confraternizações e etc. Então eu tenho certeza que vai ser sucesso de vendas aí no seu ateliê. Beijos de luz no seu coração, sejam todos felizes, saudáveis e prósperos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!